Obrigado, presidente. Quero também pedir as desculpas aos convidados, embora por 3 horas de atraso no voo, de Belo Horizonte para cá. Acabei de chegar nesse momento. Então, fugiu, na verdade, o nosso controle, Queria destacar, presidente, quanto também ao autor do requerimento que chamamos a essa audiência pública, de fato, lamentar o ocorrido em Rio Verde, e trata-se de um tema que a gente vem acompanhando de perto há mais tempo. Então, o que aconteceu em Rio Verde, por isso que é importante da gente trazer para esta casa, até porque tem vários projetos de lei que tramitam, que essa casa ela tem que ser mais responsável ao se manifestar, cada deputado ou deputada se manifestar em cada projeto que tramita, e esse, com tantos outros episódios, demonstra a insegurança, a imprecisão, a ameaça à vida, sobretudo a pulverização aérea. Acho que qualquer utilização do veneno na produção de alimento, eu entendo que é abominável. Até porque existem tantas provas e tantos problemas de o quanto que ainda esse veneno, ele persiste, resíduos do veneno nos alimentos. A foto, ela até bem interessante, a penúltima foto apresentada, quando traz ali a reutilização de embalagem, porque demonstra também uma tese, que às vezes é sempre defendida aí, que há um recolhimento dessas embalagens. Há um recolhimento dessas embalagens. Então, isso a gente vê em todos os lugares. Se vê na escola, imagina nos sítios, nas fazendas, é uma coisa de fato generalizada. Para ver que a Andef, não sei se tem alguém aqui da Andef, que defende que mais de 90% dessas embalagens são recolhidas. Então, a própria foto mostra isso. Isso nas fazendas reutilizadas também. Não existe, de fato, coleta de embalagem séria. Não existe. Então, senhor presidente, tem um mês e pouco, quando eu fui em Pompéu, a mesma coisa. Famílias que foram atingidas por uma duchada de veneno. No Jequitinhonha, nós tivemos mais de 20 pessoas também que tiveram intoxicação aguda, porque receberam pulverização. Não tem muito tempo, não, que um próprio diretor da Anvisa, passando aqui em Goiás, ele, com o carro, recebeu uma pulverização de agrotóxico, quase que deixando o carro sem poder ser utilizado. Tamanho era o mau cheiro, e mesmo ele parando num posto logo em seguida, não foi possível. Então, é uma coisa generalizada, não venham dizer que isso foi um acidente, não. E a gente está relatando tantos episódios ocorridos. Eu mesmo, enquanto relator da subcomissão do agrotóxico, eu visitei uma área no noroeste de Minas, onde toda a família vizinha, ela perdeu toda a plantação por causa de uma deriva. Fiz uma visita ao aeroporto, o próprio proprietário disse, olha, determinados produtos eu não utilizo por valor nenhum mais, sobretudo os secantes, de tantos processos judiciais que está recebendo. Esse não utilizo, só determinados produtos que vem utilizando. Então, não tem segurança. É uma questão séria. O Brasil tem que rever esse uso abusivo do veneno. Desde as capinas químicas nas ruas, mas a pulverização aérea é a que nos traz uma maior insegurança.
maior insegurança. Seja pela deriva, seja pela evaporação, como já tem teses claras em relação à evaporação. Olha, uma das maiores tecnologias importante para nós, equipes da saúde, do governo, trazer essa responsabilidade. Uma tecnologia social importante são as cisternas de placas para a área do semiárido. Área do semiárido, cisterna de placas. E é justamente uma área, se a gente pega o Jaíba, no norte de Minas, agora o Jequitinhonha deu lá uma cigarrinha no eucalipto, essa pulverização ela é numa altura ainda bem superior, então o nível de evaporação, o percentual, ele é muito maior. E essa evaporação ela vem em forma de chuva depois e vai alimentar justamente essas cisternas de placas com a água já então também contaminada. Então uma tecnologia que era para salvar vida já vai estar matando pessoas, sobretudo na região do semiárido. A situação ela é grave. Nós temos que ser de fato responsáveis. Não é à toa que muitos países, inclusive países que cediam a essas empresas multinacionais, já proibiram a utilização de determinados produtos que aqui ainda nós continuamos a utilizar. É uma grande incoerência. Mesmo, então vai o recado para o agronegócio. O agronegócio tem que entrar nessa campanha. É verdade. Tem que somar nessa campanha. Por que tem? Porque se eles produzem na lógica da exportação, eles não terão mercado. Pode durar 5 anos, pode durar 10 anos, mas que esse mercado também vai fechar para a soja e para outros tantos, vai fechar. Porque, como já teve o problema da laranja, já teve também com a soja, então, todos, a Embrapa tem que contribuir mais nesse processo de pesquisa, da gente avançar, porque eu visitei várias áreas, inclusive aqui perto, que tem uma produção agroecológica superior, uma produtividade superior. E de várias culturas, não é só de hortaliças, não. Inclusive da cana. Nós tivemos uma apresentação aqui, os produtores de cana são proprietários de 5 usinas em São Paulo e Minas Gerais, que chegou a uma produtividade de cana de 125 toneladas por hectare. Uma produtividade fabulosa, sem utilizar nenhum veneno, além de recuperar a biodiversidade como um todo, né? Sobretudo a fauna. Então, todos, ou seja, o Poder Executivo, o Legislativo, temos que nos unir, não é simplesmente ser contra ou não, é porque não basta o Brasil ser um grande produtor, o celeiro do mundo na produção de alimento e produzir alimento mais veneno, e colocando em risco não somente os trabalhadores, mas comunidades. Como lá em Pompéu, toda uma comunidade quilombola que está encurralada no canavial, é o termo que eles mesmos utilizam, encurralamento, que é um termo mais utilizado por animais, mas eles que utilizaram, por isso que eu trago isso aqui, encurralado, e recebendo sempre agrotóxico. Né? E nas estradas nem se fala. Então é uma questão séria, a gente agradece que as famílias atingidas lá de Rio Verde, por permitir a gente trazer um fato concreto aqui, mas para discutir a realidade do nosso país. E levar aqui aos colegas, deputadas e deputados, a repensar ou a refletir mais e ser, inclusive, mais responsáveis ao se manifestar em determinado projeto. Sobretudo com o voto. Né? Então, presidente, enquanto relator, eu agradeço também Vossa Excelência por dirigir os trabalhos. Peço mais uma vez desculpas pelo atraso no início dos trabalhos, mas em relação a mim, eu, como eram mais uns 6 deputados, nós ficamos, de fato, mais de 3 horas no aeroporto. Mas a gente vem contribuindo, tem vários projetos de lei, de iniciativas nossas, de iniciativa da comissão, nesse sentido de, pelo menos, dar uma maior segurança. O ideal é que a gente avançasse numa política para impedir e ter uma política como vem construindo, que é a primeira vez, olha,
quanto tempo que o agronegócio atua, e a Embrapa e todo, as universidades têm uma dívida com o nosso país, contribuíram muito pouco. As universidades ficaram, na década de 70, 80, a serviço dessas multinacionais. A serviço dessas multinacionais. Era triste, quando a gente ia num dia de campo, na semana de fazendeiro, a única coisa que a gente via eram os grandes equipamentos numa linha de incentivar, e nunca numa linha de incentivar a produção agroecológica. Ainda bem que, em tempo, várias universidades já vêm fazendo esse trabalho. Agora, muito recente, como na própria Embrapa, agora, um setor da Embrapa vem trabalhando seriamente. Mas é triste quando a gente vai na Embrapa e a gente vê que a Embrapa tem um pedaço da base dentro da Embrapa, como também de outras empresas. Isso é uma coisa absurda. Absurda. Está lá dentro. E recurso público, patrocinando pesquisa que vai ficar por conta dessas empresas arrecadar. Então é a contradição desse governo, que eu quero que seja mais nosso. Enquanto deputado do PT, eu quero que esse governo seja mais nosso, cada vez mais responsável, e que a gente avance nessa política tão nova, que está engateando, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que teve vir como forma de um decreto, porque acho que se dependesse dessa casa, nós não avançaríamos. Teve que ser um decreto da presidenta Dilma. Que bom que a presidenta teve essa sensibilidade e nós temos que avançar numa política nacional, né, de produção orgânica, de agroecológica e de produção orgânica. Obrigado, desculpa se diminuiu o tempo, mas infelizmente a nossa angústia, mas sobretudo a nossa esperança, da gente avançar e contar com os colegas numa responsabilidade maior. Obrigado. Não, é só para destacar, nós vamos continuar acompanhando essa questão. Verdade, não somente em Rio Verde, mas também em nível nacional, e fazendo de fato esse mapeamento e com depoimentos bem concretos, para vocês verem como que isso é universal. Uma questão séria. E destacar que ainda bem que 70%, na verdade, do alimento que chega na mesa brasileira vem da agricultura familiar. Quem que alimenta, de fato, o alimento que chega nas nossas mesas, desde o café da manhã, do almoço, no jantar, da agricultura familiar, e ainda bem que numa superação da utilização de veneno na produção. E a grande diferença, porque são pequenas propriedades e que têm ainda pouco crédito, pouca terra, é uma pequena parte de terra que tem, mas que produz tanto mais. E, presidente, uma das características que leva o agricultor familiar a não utilizar veneno é a diversificação da sua produção. O fato de ter uma produção mais diversificada, há um maior equilíbrio, um controle natural, né, que não tem ali uma infestação de determinado ser vivo, alguns vão falar de pragas, né? Então, por isso que ainda nós temos, de certa forma, boas áreas, uma alimentação até mais saudável, né? É essa que nós temos que avançar, e na diversificação. E tem um grande ganho social, por causa do trabalho, diversificação, a questão ambiental e a própria qualidade do alimento. Então, por isso que eu não tenho nenhum receio em dizer que a praga, na verdade, é a monocultura extensiva. Esta é a praga. E não os seres que proliferam de maneira desordenada e que têm que ser mortos com essa utilização de veneno. Muito obrigado.